Veja, vamos entender e vamos traduzir isso para as pessoas que o que se trava aqui, a rigor, a par de um debate sobre competência, é uma disputa de poder. É uma disputa de poder. E se quer ganhar a força, constranger, amedrontar as pessoas. Mas fantasma e assombração aparece para quem neles acredita. A Folha de Londrina deste final de semana publica uma reportagem especial sobre a guerra entre os poderes e os 5 anos da Lava Jato. Conflito entre procuradores da Força Tarefa e o STF ganharam novos contornos nas últimas semanas. Também iremos fazer um balanço dos avanços trazidos e as consequências das investigações. Sobre esse assunto, eu converso com Daniel Falcão, que é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, professor de Direito Constitucional da USP em Ribeirão Preto e coordenador de pós-graduação em Direito Eleitoral do Instituto IDP. Eu sou o repórter Guilherme Marconi e você ouve o podcast da Folha de Londrina. A Lava Jato teve números positivos, considerados expressivos aí, e também ganhou parte da opinião pública. Foram mais de 60 fases deflagradas, penas de condenações que somam mais de 2.000 anos, 12 acordos de leniência celebrados, 183 acordos de colaboração com pessoas físicas, 13 bilhões são alvo de recuperação e outros 2 bilhões foram devolvidos para a Petrobras. Mas nesse período ela também travou várias batalhas no STF e também no Congresso, às vezes por adotar medidas controversas. Como o senhor avalia as consequências da Operação Lava Jato para o país? Eu acho que, nos primeiros votos, as consequências são positivas, porque nós nunca vimos uma operação que teve tantos bons resultados contra a corrupção e crimes relacionados à corrupção e ao mesmo tempo, os magistrados e o tanto do Ministério Público também acabaram tendo maior independência para, em casos parecidos, mas não relacionados ao Lava Jato, terem uma atitude mais proativa no sentido de apuração, investigação e eventual condenação de políticos envolvidos em crimes como esses de corrupção. Mas, ao mesmo tempo, não foi tudo bom, né? E o que eu tenho percebido também é que o fato desses juízes, promotores, procuradores da República terem ganhado mais coragem, terem ganhado mais força perante a população, perante a sociedade, para esse combate, algumas vezes eles têm exagerado e têm ultrapassado os limites constitucionais e legais. E mesmo alertados disso, acho que estão fazendo tudo certo. Uhum. Nunca se ouviu tanto como nos últimos 5 anos o termo Estado de Direito. Para o senhor, na sua opinião, doutor, houve afronta da Lava Jato ao Estado de Direito em alguns momentos? Houve sim, porque o Estado de Direito, o que significa o Estado Democrático de Direito? Primeiro, é um Estado, ou seja, existe uma entidade que coordena os negócios e faz a Constituição e faz o ordenamento jurídico. Ele é democrático, ou seja, há participação do povo nos negócios públicos, na fiscalização, no controle, eleitoralmente, votando, mas ele é de direito, ou seja, tanto as pessoas particulares quanto o Estado concordam que a Constituição deve ser feita cumprida e que as leis devem ser feitas cumpridas. E, por vezes, aconteceu que membros da Operação Lava Jato ultrapassaram o sinal vermelho, que a Constituição diz várias vezes, ou que a lei diz várias vezes, sob a justificativa de que o combate à corrupção é necessário, são necessárias medidas mais enérgicas. Agora, medidas mais enérgicas dentro da Constituição e dentro da lei, e às vezes isso não acontece. Por isso que está falando tanto de Estado de Direito. A gente teve também nesse período, doutor, algumas batalhas aí entre a Lava Jato e o Congresso, entre o Ministério Público e a Procuradoria-Geral ou o Supremo, enfim,
todos os poderes aí envolvidos travando algumas batalhas, né? Um artigo até do procurador Diego Castor, publicado aqui na Folha, chegou a ser lido lá pelo ministro Gilmar Mendes no dia que foi decidido que crimes eleitorais do chamado Caixa 2, que tenham sido cometidos em conexão com outros crimes, como corrupção, por exemplo, devem ser enviados à Justiça Eleitoral. Como que o senhor tem avaliado, o senhor também é especialista nessa área de direito eleitoral, esse tema e quais as consequências desse conflito? O conflito já foi resolvido, né? Em geral, quando já foi resolvido, a STF decidiu que se houver crime de competência da Justiça Estadual ou Federal, mas tem crime eleitoral conexo a esses primeiros crimes que eu falei, há competência da Justiça Eleitoral. Isso quem diz não é o STF, quem diz é a Constituição em associação com o Código Eleitoral. Né? Agora, claro que isso gera consequências, né? O fato é que os servidores da Justiça Eleitoral, a infraestrutura da Justiça Eleitoral, melhor dizendo, provavelmente ela não está preparada hoje para cuidar de crimes tão complexos quanto esses crimes que possivelmente ocorreram, no qual a Justiça Federal estava cuidando até agora. Né? Os juízes eleitorais não são juízes que ficam no processo eleitoral há muito tempo. Eles ficam 2 ou 4 anos, né, e depois eles voltam para os seus afazeres normais, sendo juízes estaduais ou juízes federais, quando o juiz federal está lá no TRE. Então, pode haver esse problema de, primeiro, a infraestrutura da Justiça Eleitoral não é suficiente para isso, o know-how dos servidores da Justiça Eleitoral não é nesse tipo de crime, e, ao mesmo tempo, magistrados que trabalham no direito eleitoral, que trabalham no judiciário eleitoral, quase sempre são juízes, ou juiz federal, ou juiz estadual, ou membros do Tribunal de Justiça, ou membros do Tribunal Regional Federal. Né? Em alguns casos são advogados. Os magistrados, em tese, têm know-how para isso, mas o problema é outro, é que eles não ficam muito tempo lá na Justiça Eleitoral, eles ficam de 2 a 4 anos no máximo, e uma apuração de um crime desse, um processo, pode durar mais tempo e haver uma troca muito grande de juízes cuidando desses casos que agora serão transferidos para a Justiça Eleitoral. Mas, independentemente disso, a Constituição é clara e ela deve ser respeitada. Nesse caso, realmente, a competência é da Justiça Eleitoral. E no caso, por exemplo, que os procuradores se preocupam mais é na nulidade dos casos já julgados, enfim, das condenações já proferidas. Como o senhor vê nesse sentido? O senhor acredita nisso? Com certeza algumas nulidades vão ocorrer, né? Existe mesmo esse problema e realmente vai haver essa consequência. Por quê? Quando erra-se a competência, ou seja, alguns processos da Lava Jato estavam sob um juiz incompetente, no sentido que ele não poderia estar cuidando daquilo, as decisões que ele toma, muitas delas não podem ser aproveitadas. Por quê? Porque elas foram proferidas por um juiz que não tinha competência para dar aquela decisão. Quem tinha competência era o juiz eleitoral. Então, uma boa parte de alguns casos específicos, mas isso deve ser analisado caso a caso, algumas decisões dadas por juízes federais ou até por tribunais regionais federais terão que ser anuladas porque elas foram proferidas por pessoas incompetentes no sentido técnico do processo, ou seja, elas deveriam ter sido proferidas por juízes eleitorais ou por tribunais regionais eleitorais. Mas dá para se aproveitar muita coisa do processo, por exemplo, a parte de produção de provas, dá para aproveitar. Né? Agora, uma decisão que condena alguém proferida por juiz incompetente, não tem jeito, ela tem que ser anulada. Só relembrando outras medidas utilizadas durante a investigação, as investigações, né, da Lava Jato, também controversas, mas que também possibilitaram que esses crimes de colarinho branco levassem à condenação aí desses agentes públicos, principalmente empresários, como a condução coercitiva, que acabou sendo derrubada, né, pelo STF, e a delação premiada. Como o senhor avalia o uso desses instrumentos? Então, a condução coercitiva, o STF já disse que a pessoa não é obrigada a ir lá e ser obrigada a ir lá perante o delegado, perante o juiz para falar. Né? Como a Constituição protege o direito ao silêncio, o direito de não se autoincriminar, então ela também não tem que ser obrigada a ir lá e ficar quieta. Já que ela não é necessário falar, também não seria obrigada a ir. Né? Entendi. Que alguns magistrados, alguns procuradores da República
Pública tem pedido e alguns magistrados têm aceito. É uma coisa à margem da condição coercitiva. Já que eu não posso obrigar a pessoa a ir lá, mesmo que na frente do juiz, na frente do delegado ficar quieta, eu não posso obrigar isso a acontecer, eu vou pedir a prisão e o juiz determinar a prisão, ele é preso, aí realmente ele é obrigado a ir, o policial vai levá-lo de qualquer jeito, e lá na frente do juiz, preso, ele opta se fala ou não fala. E se ele não falar, ou mantém-se a prisão, ou se relaxa a prisão. Então ficou ainda pior, na prática ficou ainda pior, porque a pessoa, em vez de ser obrigada a ser levada na frente do delegado e do juiz para falar alguma coisa ou para não falar nada, e ela era liberada logo em seguida, agora ela é presa. Ou seja, ficou ainda pior do que era antigamente. Então, a delação premiada, em tese, eu não sou contra o Instituto da Delação Premiada, né? Eu não sou criminalista, mas não acho nenhum problema, em tese, de haver um mecanismo de delação premiada. O problema é como isso tem sido utilizado, né? Pessoas têm falado e muitas vezes não têm conseguido provar o que tem acontecido. Então, há um receio de que haja condenações só baseadas em delação. Delação é um indício, mas tem que ser produzidas mais provas para realmente achar se a pessoa deve ser condenada ou não. Com certeza. Na reportagem especial, doutor, deste domingo, a gente vai relembrar outros momentos da Lava Jato que criou momentos tensos com o Congresso e no STF. Ou seja, outros assuntos que voltaram ao centro da questão, como a prisão em segunda instância, discutido 2 vezes nesse período da Lava Jato no STF, o pacote anticorrupção e também agora o pacote anticrime aí enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como o senhor revê a revisão da legislação em geral que vem na esteira da Operação Lava Jato? É importante que a legislação, principalmente no caso a legislação penal, seja revisada? Como o senhor vê isso, já que é uma cobrança em geral de parte da opinião pública? Mais uma vez, eu não sou criminalista que tem direito penal, mas eu vejo que pode ser realmente necessária uma revisão tanto no direito penal quanto no direito processual penal, desde que não se toque na Constituição e não se faça algo inconstitucional. Aquelas medidas contra a corrupção, aquelas 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, por exemplo, havia inconstitucionalidade nela. Então, por exemplo, o uso da prova ilícita desde que seja de boa-fé. Se a prova ilícita, ela é ilícita. Ou que não pode ser usada. Então, não vejo problema de haver uma proposta de reforma da legislação penal ou da legislação processual penal, desde que essa reforma não incida em inconstitucionalidades. Nesse período teve vários embates. Acaba sendo natural porque envolve leis, a Constituição, né, que o STF defende, enfim, está lá para isso. É realmente natural nesse caminho todo desses 5 anos esses conflitos acontecerem, doutor? Então, depende do ângulo que você vê. Que é natural que a interpretação do direito pelo Ministério Público seja mais rigorosa do que pelos advogados, isso é absolutamente natural. Então, se o MP for muito rigoroso, o juiz aceitar esse rigor, o advogado vai recorrer. Se, por causa do recurso do advogado, um outro juiz for menos rigoroso, o Ministério Público vai recorrer. Isso faz parte do direito. A interpretação da lei ser mais rigorosa ou não, e normalmente o MP é mais rigoroso, o advogado depende de uma interpretação menos rigorosa. Isso faz parte do jogo. Agora, essa batalha que está tendo de redes sociais, na televisão, promotores, magistrados, ministros do STF, usarem esses tipos de mídia para trocar recados, para dizer que está havendo um debate, que está havendo uma guerra, isso não deveria acontecer. Eu não acho, a pergunta não é natural. Não deveria acontecer, mas no Brasil está ficando natural esse tipo de embate político perante a sociedade e parte desses atores querendo apoio da sociedade para que a sociedade pressione via rede social, via protestos na rua mesmo. Isso não deveria acontecer. Isso mostra que o Brasil não está as suas instituições não estão maduras o suficiente para tratar de um assunto desse. Né? Isso deveria ser resolvido de uma maneira mais institucionalizada e ao mesmo tempo mais discreta do que tem acontecido. Eu falo discrição não no sentido que não deveria ser transparente. A transparência sempre deve existir. Mas está havendo de todos os lados dessa batalha um histrionismo, um exagero.
Doutor, muito obrigado, viu, pela entrevista, pela colaboração à Folha de Londrina, viu?